previsto, estamos começando o dia no estacionamento do Castelo de Chambord e com muito calor, porque hoje o dia, a previsão é de 37 graus. Mas assim, 37 graus no centro da França não é 37 graus no Brasil, não é 37 graus na Espanha, não é 37 graus no Chile, é um 37 graus, gente, que é um calor que é inexplicável. E que privilégio é esse? Quando na minha vida eu sonhei que eu seria vizinha de um castelo francês, né? Quando na minha vida eu pensei que eu ia ter essa oportunidade de ser vizinha de um castelo francês, e não qualquer castelo, mas senão um castelo, eu acho que o maior castelo aqui do Vale do Loire, que é o Castelo de Chambord. A gente está estacionado assim a poucos metros do castelo, e é impressionante a gente poder sair assim do motorhome e avistar, ainda que um pouquinho longe, o castelo. É impressionante que outro tipo de viagem eu teria a oportunidade de viver essa experiência. A não ser que se a gente pode ficar hospedado no castelo, né? Mas o Castelo de Chambord não pode. O Castelo de Chambord não pode ficar hospedado. Então a única forma de ficar tão próximo é viajando de motorhome. São muitos castelos e cada vez que eu começo a olhar sobre as informações do Vale do Loire, aparece informação de quantidades de castelos distintas. Eu inicialmente vi que eram 12 castelos, mas 12 castelos, assim, tipo, do roteiro principal, né? Aqueles castelos mais famosos. Depois, eu comecei a olhar mais a fundo, estudar mais sobre o tema de castelos, né? Porque é toda uma história. São mais de 300 castelos no Vale do Loire. É claro, impossível a gente visitar todos esses 300 castelos, mas a gente, claro, vai viajando de motorhome por essa rota e a gente consegue avistar alguns castelos na estrada, mas a gente vai ter oportunidade de dormir muito próximo de alguns deles, como é o caso de hoje, que a gente acordou, né, dormiu e acordou ao lado do Castelo de Chambord. Que coisa incrível. Olha a temporada de pêssegos na França. Tem muita fruta boa aqui. Pêssego, ameixa, melão. É verdade. Pelo menos a parte da manhã a gente arranca bem intencionado. Faz um iogurte, blueberries, pêssego, aveia. Bem intencionado a gente tá, né? Só que depois daqui a gente come um pãozinho também, que é francês. We do this every day, and I'm still so amazed by you. Olha que lugar quente. A gente ficou esperando no carro o melhor momento para poder chegar aqui próximo do Chateau Chambord. Enfim, chegamos às 2h30 da tarde. Não fomos muito inteligentes porque a gente está no final do verão e aqui no Vale do Loire ele é bem quente no verão. Por isso que a época recomendada para visitar os castelos é na primavera e no outono, justamente porque tem um clima mais agradável. Mas não, a gente veio no final do verão, pegamos um dia mais quente do ano, que não tem uma nuvem no céu. Mas enfim, estamos aqui no castelo, né, no chateau, que é mais grandioso dentre dos 42, porque até então eu estava falando 12, mas 12 castelos são os 12 castelos principais, mas existem muitos outros castelos e esse é o maior castelo, junto com Versalhes. Posso estar falando besteira? Posso estar falando besteira, mas enfim. É muito bonito, é muito... se destaca assim, ó, quando a gente está entrando no estacionamento, vindo do estacionamento para cá, a gente ia ver toda essa maravilha de castelo. É sem dúvida o castelo mais bonito que a gente está vendo até esse momento. E agora a gente vai passear. Tem a entrada, não sabemos se a gente vai entrar ou não, porque não pode entrar com o cachorro. E também, como está fazendo muito calor, a gente não deixa a nossa cachorrinha no motorhome. Mas a gente vai aproveitar. Temos as bicicletas. Uma opção para quem não tem bicicleta é alugar um carrinho. O carrinho de golfe para 4 pessoas, a hora custa 20 euros e a bicicleta elétrica 22 euros. E vale super a pena. Olha os carrinhos aí, ó. É que é muito grande aqui os jardins, o espaço é muito grande. Então vale super a pena você pagar 20 euros e ter a comodidade do carrinho. Olha, faz até sombra. Só tem que lidar com as pessoas que ficam paradas no meio do caminho, né? É que todo mundo busca sombra, então que a gente tá. Mas enfim, a gente vai começar o dia, só que antes de passear, a gente vai comer um sorvete. Porque se tem sorvete... Porque se tem sorvete, quem acompanha nosso canal sabe que tem like. Se inscreva no canal e deixa um comentário aí se você é novo aqui no canal. O Vale do Loire sabe fazer castelo, né?
Eles sabem fazer castelo aqui, mas não sabem fazer sorvete. Gente do céu. Olha só, saudade da Espanha, da Itália, né? Que saudade. Enfim, Lá que a gente veio aqui pra ver os chateaus, não pra comer É sorvete. que a gente mora lá em Alicante. Em Alicante tem uma sorveteria italiana que faz é o melhor sorvete do mundo. Inclusive melhor do que o da Itália. Melhor que da Itália, na nossa opinião, claro. E daí a gente vem aqui e come umas bolinhas assim, dá até depressão, sabe? E lá em Alicante a gente paga 4 euros, 4,50, mas é bem servido. Aqui custou 11 euros. Não, é que o Rômulo, quantidade é igual qualidade. Não, é os dois. Ele tem que ser bom, saboroso e ele tem que ser bem servido. Esse aqui não... Não. Não, esse aqui não, mas tudo bem. A gente paga esse preço porque a gente tá tomando sorvete, mas ali atrás tá o castelo. Tá vendo? Então, algo que a gente não sabia é que também é possível alugar um barquinho e fazer um passeio de barco nesse rio? Aqui, nesse rio aqui Rio, lago, do enfim. castelo. Mas enfim, super bonito. Nós pegamos a bicicleta, a gente deu toda a volta. Como vocês podem ver, a área aqui dos jardins é enorme e é super agradável. Então tem pessoas passeando de bicicleta, as outras caminhando, outras com os carrinhos. Então vale super a pena vir, se organizar para passar pelo menos uma manhã ou uma tarde aqui. Hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Chegamos na região de Sully. Aqui é quase no final da região do Vale do Loire. E a gente chegou, estacionou e veio correndo dar um passeio, porque a área de motorhome, ela fica a 600 metros do castelo. E adivinha, tá aquele pôr do sol maravilhoso, a gente que não queria perder isso. Não vai ter imagens aéreas, porque a gente não trouxe o drone agora, mas eu quero mostrar pra vocês, porque tá super bonito. Tá longe, né, lindo? Daqui a pouco tem uma árvore aqui no meio. Mas é maravilhoso esse O lugar. Rômulo falou assim, ó, vamos chegar perto. Eu falei, nossa, mas a gente vai ter que andar bastante. Quando eu cheguei antes aqui, eu falei, a gente tava mostrando a área de motorhome. Eu falei, olha que legal a área de motorhome, mas o melhor é o céu. Olha o céu. Coisa mais linda. Essa região da França e também a região que a gente estava antes, ela, posso dizer que é um dos lugares melhores para assistir o pôr do sol. Assim, é impressionante, é muito, muito lindo. Definitivamente, se eu conseguir viver essa experiência de poder estar tão próximo de um castelo, vale muito a pena, porque tem muita coisa bonita que a gente fala assim, ok, na foto, legal saber que existe, mas tá aqui do lado e olhar os detalhes, sabe, viver o ambiente é uma coisa completamente diferente. E digo mais, por exemplo, eu não entendo muito sobre a história da arte, sobre a arquitetura, e visitar esses lugares começa a te despertar a curiosidade de conhecer mais. Ontem, por exemplo, eu estava no jardim do Château de Villandre e passei por 3 espanhóis e eles estavam falando sobre arquitetura. E por acaso, naquele castelo, tinha arquitetura medieval e renascentista. Aí eu falei assim, poxa, como é que eles sabem isso, né? Cheguei em casa, fui pesquisar. Agora, não sou uma grande especialista, mas já entendo alguma coisa. Pelo pouco que eu entendo, esse chateau aqui, eu acho que ele é medieval. Pelo que eu aprendi, porque ele não tem cúpula, pelo menos a gente não consegue ver aqui de fora. Eu esqueci os nomes, mas não tem aquilo lá em cima da porta, que é tipo um triângulo em cima da porta. E não tem arcos arredondados, que eram as 3 coisas que eram características da arquitetura renascentista. Você sabe mais sobre a arquitetura renascentista? Deixa aqui nos comentários, que eu tenho certeza que muita gente lê e vai poder aprender um pouquinho mais. Eles falam que uma das coisas impressionantes era esse espelho d'água que forma ao redor desse castelo. E não sei se vai aparecer isso, mas assim, realmente dá pra ver um reflexo muito bonito. E ali atrás tem o pueblo, né? Tem a cidadezinha, o vilarejo. E eu já vejo o Rômulo indo em direção. O que será que ele quer fazer lá no vilarejo? Já te vejo indo a caminho do vilarejo. Não, ali tem movimento, ó. Uma cidadezinha com ambiente. A gente estava buscando um bistrô.
Mas como a gente jantou no carro, talvez a gente vai buscar um bistrô. Toda vez que a gente vem pra França, a gente fica em busca de experiências culinárias. Porque, como eu disse, a gente viaja pra comer. Claro, a gente viaja para ver castelos de vez em quando, mas para comer muitas vezes. Hoje, E na França é impressionante, por mais que a gente tenta, não sei, eu tenho a sensação de que a gente não come bem. hoje, por exemplo, a Mirella andou quase uns 20 quilômetros para encontrar uma loja. Era de umas bolachas famosas de Chambord, que era o castelo, que eram, enfim, tinha umas bolachas que eram famosas ali, e aí eu andei 20 quilômetros porque eu queria uma loja específica, porque tinha várias outras que eu não quis parar, porque eu achei que não tinha cara boa, sabe? Mas a gente sempre Enfim. compra coisas típicas da França. Na Normandia a gente comprava os caramelos. Vinhos, queijo, isso tem na região de Bordeaux, muitas coisas. Tem uma cerveja de mel que a gente gosta muito, que é a Leffe, Mas aceita em todos os aí é que tá, lugares. é que não tem nada assim, a gente não teve uma experiência gastronômica, tipo, de sentar num restaurante e comer muito bem. Na Normandia a gente comeu como é que chama? Os gaillettes. Gaillettes. Lá é delicioso. É muito gostoso. Mas assim, maravilhoso aquela coisa que eu lembro, que eu chego em casa e fico pensando sobre aquele Na gaillette. França a gente faz os Não raclettes. a gente raclette, mas a raclette a gente fez em casa e não como em restaurante. A gente precisa encontrar, viver essa experiência. Vamos ver, quem sabe é aqui. Apesar que depois, quando a gente não tem fome, né? Não, hoje É que não, diz hoje que a fome é o melhor tempero, né? Então a gente nunca tá com fome porque a gente acabou de jantar no motorhome. a gente acabou de jantar. Não tivemos sorte. Não, Pizzaria e um pub. No pub ali, de repente, a gente consegue comer um fish and chips. E aqui a gente consegue um restaurante italiano. Caiu a noite e esse é o camping de hoje. É um camping gratuito também. Mas sabe o que é uma das coisas boas desse camping? É que ele fica um pouco afastado, 500 metros do centro. Então não tem muito movimento, não passa muito carro, não tem gente. É super tranquilo, ao silêncio. Você fala camping, mas não é um camping, é um estacionamento. estacionamento. Gratuito. É um estacionamento gratuito, tem área para fazer serviço. E não necessariamente todos os estacionamentos gratuitos eles têm a área para fazer serviço. Lotado, né, Lindo? Lotado, do outro lado ainda. Esses dois pãezinhos de leite que a gente gosta aqui na França, né? Não tem boulangerie, É, né? A não gente tem. gosta. A gente gosta mais poder comprar numa boulangerie, mas como não tem, Mas uma coisa que a gente gosta aqui na França é essa manteiga aqui. Ela tem pedacinhos de sal dentro. flor de sal. Flor de sal. É deliciosa, é a favorita. Não existe nenhuma manteiga melhor que essa na França. Talvez tenha, talvez a gente não tenha provado. É. Ó, passamos um cafezinho. Olha, viemos agora para visitar o castelo de Sur-Loire. E agora de manhã, a gente veio aqui ontem à tarde, e agora de manhã a gente consegue ver como esse castelo ele tá bem restaurado. E é difícil agradar todo mundo, porque eu tava vendo algumas reviews no Google e algumas publicações, e muita gente criticando porque o castelo tá muito restaurado. E a gente olha aqui, ele tá assim, tipo, realmente um castelo muito bonito, pelo menos por fora. Tá super bem restaurado, não vou dizer conservado, mas restaurado. Só que muita gente critica porque isso tira meio que o estado normal, natural que deveria estar o castelo. Enquanto, por exemplo, na Espanha, quando você viaja, lá você vê bastante castelos, você vê muitos castelos, só que esses castelos, assim, estão praticamente em ruínas. E aí tem gosto pra tudo, né? Você prefere os castelos mais restaurados? Eu não gosto nada em ruína. Eu não gosto de coisa muito velha. Então o Rômulo não gosta da Europa. Rômulo vai estar voltando pro Brasil, gente, porque ele não gosta de coisa velha. Então não sei o que ele tá fazendo aqui. Ele vai voltar pro Brasil, eu vou despachar ele. A gente voltando pra Madrid, eu vou despachar o Rômulo lá pro Brasil. Olha que eu vou lá comer um pão de queijo no Brasil. Mas enfim, aqui a visita, dá pra fazer visita guiada com áudio guia em português e em espanhol. Vamos lá visitar? Vamos ver se
por fora tá muito bem restaurado. Vamos ver por dentro se as críticas realmente estão corretas ou não. Eu também prefiro que esteja bem restaurado, porque não sei, porque é bonito para os olhos. É claro, tem algumas coisas que são interessantes, bem ruínas para ver o estado natural, mas tem coisas, principalmente quando você vem para esses castelos, que você vem apreciar a arquitetura. É legal que essa arquitetura esteja bem restaurada para a gente ver os detalhes, poder apreciar isso com mais detalhe, enfim. Mas eu te conheço, você também não gosta de nada velho. Eu não gosto, me dá um pouco de depressão esses lugares assim muito velhos. Olha que interessante, tá falando sobre a gastronomia aqui nos tempos medievais e que a comida era diferente, claro, para os nobres e para a população em geral, né, e para os pobres. Os nobres, eles comiam pão com trigo e os pobres, eles comiam pão com trigo sarraceno. Engraçado, eu adoro. Na verdade, hoje em dia você vai comprar pão com trigo sarraceno, é bem mais caro. E eles comiam, em média, de 500 gramas a 1 quilo de pão por dia. É como, tipo, de 4 ou 5 baguetes francesas. E, por exemplo, vegetais que eram plantados, vegetais que estavam misturados aonde os animais ficavam, esses eram dispensados pelos nobres e eles comiam somente alimentos que eram de origem de caça. E também o método de cozinhar era diferente. Por exemplo, os pobres comiam coisas cozidas na água, assim, tipo, fervidas. E os ricos comiam as coisas que eram assadas ou grelhadas. Interessante, né? Olha, outra coisa interessante sobre a gastronomia na época do Renascimento francês é que foi introduzido o açúcar. Então, os nobres consumiam o açúcar em todas as refeições. E eles consumiam, né, ter açúcar na mesa em todas as refeições era um sinal de riqueza. Então, eles guardavam, né, eles tinham esse açúcar na mesa em forma de um cone. E é interessante porque eles têm aqui uma representação de como era essa mesa da nobreza no Renascimento. E foi justamente por conta disso, de manter o açúcar em forma de cone, que existe o nome do Pão de Açúcar, porque é em forma de um cone, né, a montanha, aqui essa pedra aí no Brasil, e tem o nome de Pão de Açúcar. Esse conezinho branco é como se fosse a representação do açúcar. Eles poderiam ter feito uma coisa mais com cara de açúcar, né? Mas enfim, isso aí, ó, esse conezinho era para ser um açúcar. E essa era a mesa do Renascimento. Então, muitas das sobremesas que a gente tem hoje, as tortas, os macarons, o sorvete, eles foram criados nessa época do Renascimento. E claro, foi na época do Renascimento que eles começaram a comer também alcachofra, aspargos, couve-flor, brócolis, porque antes eles não comiam. Depois de visitar aquele castelo meio assustador, tá aqui sozinha, me dá um medo. Olha, eu não me atrevo nem a contar muito da história, porque, imagina, são séculos e séculos de história, é muita coisa, né? Mesmo que a gente leia, a gente nunca sabe se, será que essas fontes estão corretas? Então a gente coloca os nomes dos castelos, caso você tenha interesse de conhecer mais sobre a história, é só pesquisar, né? O que a gente pode afirmar é que vale muito a pena esse roteiro, é muito linda e é uma experiência única. E finalmente a gente conseguiu, né? Porque todos os anos a gente fala... Vamos fazer o Vale do Loire. Aí, tipo, acontece alguma coisa que a gente não consegue. Mas finalmente conseguimos fazer parte do Vale do Loire. Claro que ainda tem muito para explorar. Agora a gente segue viagem. Estamos indo rumo à região de Borgonha. Borgonha, Rômulo quer ir lá em Dijon, porque lá tem a mostarda que ele gosta, né, lindo?
Tem muita coisa Mentira, que eu ele gosto. odeia mostarda, mas quem sabe indo pra Dijon a gente consegue fazer com que ele comece a gostar de mostarda. Vamos pra lá então. Olha, eu não sei se isso aqui é uma coisa francesa, mas é muito comum a gente estar dirigindo nas estradas da França e ter esse corredor de árvores. Pode parecer meio óbvio, né? Porque tem um monte de lugar que tem corredor de árvores. Não, mas em quase todas as regiões da França a gente encontra. Mas é assim, é algo. Não é tipo uma árvore ali, outra lá. É tipo um corredor muito extenso e fechado com as árvores. Não sei se aqui tá parecendo que tá fechado, mas tá. Por acaso aqui é um caminho para as pessoas passarem. Mas normalmente a gente passa com um carro nesses lugares. A gente tem vários vídeos que tem essas imagens e é super bonito, né? Fora os vídeos que a gente não mostra, a gente você vai estar filmando aqui. Eu deveria estar filmando. Tem situação que quando vê já passou e aí não dá para gravar. Eu falo pro Rômulo toda vez que a gente deveria passar com o motorhome e o drone atrás. Só que assim, é um meio arrojado, né? A gente um dia a gente tenta. Ó, estamos na cidade de Semur en Auxois. O nome tá aqui. Tu acha? É o que eu acho. A gente está na região da Borgonha e aqui tem bons vinhos, tem mostarda. A gente comprou um queijinho. Não é o que a gente comprou. Tô falando que a região é tradicional por isso. Mas enfim, eu não gosto dos vinhos de Bordeaux e gosto dos vinhos de Borgonha. Só que a gente foi no super, inclusive aquele super tava cheio de garrafa. E tu não comprou nenhum? Não comprei nenhum. Um vinho que eu gosto Errei, aqui né? é o Pinot Noir. E um vinho suave. Francês. Tem Pinot Noir na Califórnia também. Mas é outra coisa. Nós estamos Mas na olha, França olha que agora. bonito isso aqui. Rômulo sempre puxando a sardinha. Sempre. Não, eu estava dizendo, sabe o que é o bom de viajar aqui na França? O bom de viajar na França é que, do nada, você estaciona e encontra essa cidadezinha, esses pueblinhos bem pequenininhos. A gente está percorrendo a França agora por dentro, a gente não está na autoestrada, então a gente está fazendo as vias não pedagiadas. Então a gente vai descobrindo essas cidadezinhas que são muito legais, é tudo muito bonito. Porém, tem o lado negativo que muitas vezes é um pouco depressivo. E quando eu falo Tá, depressivo, você falou uma coisa. Falta a vida da Espanha. falta a vida da Espanha. Então, o que que acontece? Como a gente está acostumado na Espanha, sabe, muita alegria, muita gente na rua, tem muita cultura de bares, de cafés, a gente chega aqui, é um pouco depressivo nesse sentido. Então, assim, tudo é muito bonito. Tem que viajar, tem que conhecer essa região, mas falta vida. Falta vida. Medieval, né, lindo? É medieval essa, hein? Agora eu tô aprendendo. Essa aí eu acho que é medieval. O nome da cidade é Semur en Auxois. Muito bem. Falei Agora certo? Falou certo. Colocando em prática o francês. Semur en Auxois. É ali a torre, ó, Então vamos no lá. final. Então, essa cidade é bem no meio de Borgonha. A grande atração é essa Catedral de Notre-Dame, claro, o centro antigo, e tem a torre. A gente chegou ontem, estava precisando ir no supermercado, um pouco apressados, mas a vista da entrada da cidade para essas torres é muito linda, é impressionante. O caminho para chegar até aqui foi um caminho, assim, uma estradinha bem apertadinha, mas foi tranquilo, porque, enfim, é uma estrada nacional, não tem muito fluxo de gente vindo para cá, então foi tranquilo a gente vindo para essas estradinhas pequenas. Será que a gente consegue chegar até a torre? É aquela torre ali, ó.
Ó, essa é a torre, mas ela tá fechada hoje, Mi. Parece ser alta, né? Sobe de segunda a sexta. Ainda dá pra fazer um tour ainda. Ô, Lido, você tá que tá, né? Ácido, Por quê? né? Por quê? Rômulo, segundo Rômulo, que estragou a cidade. Foi a feirinha de antiguidade. Não, eu falei, tá tudo muito bonitinho, é muito bonitinha a cidade. Mas o problema é que tem essa feirinha de antiguidade aí que deixou um pouco a desejar. Não sabe o que acontece? Não é nem a questão da feira, eu acho que é o cheiro das coisas coisas velhas, antigas. cheiro de mofo. A gente não sabe se são as coisas ou se é a própria cidade, né? Pode Não, ser a mas própria muito, cidade. Muito bonitinha a cidade. Escureceu, chegou um casal francês aqui com uma criancinha, um cachorrinho, então estamos 2 carros, não estamos sozinhos, mas lugar maravilhoso. A gente teve o tempo de curtir ali fora um pouco, fizemos umas fotos bonitas. E lembre-se, se você planeja viajar de motorhome na França ou qualquer outro destino da Europa, eu vou deixar o link aqui na descrição, o link da nossa agência Vai de Motorhome, onde a gente te ajuda com a reserva de motorhome para qualquer destino aqui na Europa. Deixa aquele like, se inscreve no canal E e nos vemos amanhã com mais vídeos e mais e histórias. mais histórias. Tchau!